Vamos lá, esse primeiro erro aqui é porque esse conectivo aqui, a gente não usa ele mais no D1. Porque esse conectivo, ele seria usado aqui na introdução. Porque é o começo de algo, em primeiro plano, entende? E o D1, ele não é o começo da redação. Ele é o segundo parágrafo, então a gente não usa mais esse conectivo aqui. Quando a gente for usar um conectivo para o D1, a gente tem que usar um conectivo que acrescente também a introdução, entende? Então seria nesse contexto, diante tal cenário, entende? Diante tal tese, para introduzir também a introdução, entende? Porque esse conectivo aqui, ele vai ligar a introdução ao começo do teu D1. Então ele tem que ser algo que não seja que não dê a ideia de que o texto esteja começando agora, e sim algo que seja a complementação da introdução, entende? O erro 2 aqui é porque faltou um conectivo. É o mesmo erro do erro 5. Sempre que tu for colocar um repertório, tem um conectivo antes. Como é que tu vai conectar essa tua introdução do parágrafo ao teu repertório? Entende? Tem que ter um conectivo aqui. A mesma coisa no erro 2. Como é que tu vai conectar a tua introdução ao teu repertório? Antes do repertório tem um conectivo. Lembra sempre, só não vai ter conectivo aqui, nesse começo da introdução. No resto do texto, sempre que tiver um ponto, sempre que começar alguma coisa, vai ter um conectivo para conectar a parte anterior à outra parte. Entende? Se não tiver conectivo, vão ficar frases soltas no texto. O teu erro 3 é porque essa tua argumentação aqui, ela tá muito falha. Quando a gente vai para o desenvolvimento, a gente não coloca as dificuldades e deixa. Entende? A gente tem que colocar quais são as dificuldades. Entende? A gente tem que detalhar ao máximo a nossa argumentação. E nesse erro 4 aqui, é a mesma coisa do erro 8. A gente, quando tem um final de parágrafo, a gente já fez a nossa introdução do parágrafo, já colocou o repertório, já fez a argumentação, a gente vai pegar a última linha do desenvolvimento para colocar a finalização disso tudo. Lembra que a estrutura macro da redação é introdução, desenvolvimento e conclusão. No micro, a estrutura micro do parágrafo vai ser a mesma coisa. Introdução, quando tu introduz o tema e coloca a causa, né, uma das causas da tese, falando aqui de D1, depois coloca repertório, o argumento de autoridade, depois faz a argumentação, e aí no final a gente tem que fazer a conclusão da estrutura micro, que o que é isso? É a finalização, entendeu? Na estrutura micro tem introdução, tem o desenvolvimento, que é composto pelo argumento e argumento, autoridade e repertório, e tem a finalização, que é a conclusão do parágrafo. No caso aqui, falando do D1. Então, esse teu erro 4 e teu erro 8 foi porque faltou a finalização do parágrafo. E o que é essa finalização? A gente pega palavras-chave daqui de cima da tua argumentação, joga elas na finalização e é como se fosse um resumo. É uma linha só e já finalizou, entende? Tem que ter essa finalização pra gente finalizar o que é que a gente tá falando, a nossa ideia, entende? Do parágrafo. Nesse erro 6, é porque aqui seria vírgulas, tá certo? No erro 7, é porque tu faz a mesma coisa desse erro 3 aqui. Tu coloca esse comportamento, mas não diz qual seria o comportamento, entende? No desenvolvimento, a gente tem que colocar tudo explícito. A gente tem que colocar todas as ideias no papel, entende? Não deixa nada oculto. Isso aqui é oculto. O corretor vai olhar e vai dizer que comportamento, entende? Aqui no 9, é só para tu ter uma ideia, porque aqui é a introdução da conclusão. Esse primeiro trecho aqui é a introdução da conclusão. Na conclusão, o que é que a gente vai fazer? A gente vai retomar o texto. Então, se tu coloca aqui, medidas sejam tomadas para quê? Geralmente, nessa parte aqui, a gente ou vai parafrasear ou vai repetir o tema. Entende? A gente tem que retomar o que é que a gente falou antes. Então, medidas sejam tomadas para alguma coisa. Nesse caso, seria para o problema, que o problema é o tema.
Então, ou coloca o tema, ou coloca o tema parafraseado. Nesse teu erro 10 é porque Estado é com letra maiúscula, que tá falando de nação. E é isso.